Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Eu sou Davi Calas, Head de Administração da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre mediação. Nosso convidado, Adolfo Braga, quem a gente tem o prazer e a honra de contar aqui, é presidente do Conselho de Administração do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. Adolfo, muito bem-vindo, muito obrigado por participar conosco. Eu que agradeço o gentil convite que foi feito por vocês, pela ANEFAC, pelo Fernando, a quem eu considero como amigo, e é um prazer muito grande. Já tive outra oportunidade de estar com vocês, gostei muito da acolhida e penso que esse é um tema que a gente vai tratar hoje, é muito pertinente à área de atuação e de atividades que vocês desenvolvem. Perfeitamente, a honra é nossa. Então, vou começar com a pergunta mais básica para quem é leigo sobre esse assunto. Então, a primeira pergunta é: o que é mediação e em que situação ela pode ser aplicada? Bom, mediação é uma maneira de auxiliar as pessoas a elas construírem uma solução para o conflito que elas estão vivenciando. Na verdade, não tem áreas específicas que podem ser aplicadas. Onde ocorrer um conflito, normalmente o conflito, quando é instalado, são entre pessoas, por mais que sejam representantes de empresas, né? Por trás das empresas existem pessoas. Então, podemos dizer que a mediação pode ser aplicada em qualquer contexto familiar, comunitário, escolar, organizacional e, no contexto das empresas, tanto internamente quanto nas relações que elas estabelecem, sejam relações contratuais, sejam relações por prestação de serviço, enfim, no contexto das empresas é mais do que oportuno pensar a mediação, porque a proposta de um diálogo entre as pessoas e um diálogo que seja diferente para elas pensarem futuro. Perfeito. Quer dizer, tem conflito, tem possibilidade de mediação. Não tenha dúvida. Eu afirmaria, só desculpa te cortar, mas só pegando um gancho seu, na verdade não tem limitação para a mediação. A limitação é dada pelas pessoas que são, eventualmente, a não vontade de dialogar com o outro. Perfeito. Agora, quando a gente ouve falar em mediação, normalmente vem outros dois termos que sempre orbitam junto, né? Que é a conciliação e a arbitragem. Você poderia explicar um pouco para a gente qual que é a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem? Na verdade, esses são os métodos que vamos pensar há 2 décadas atrás, e mais, vamos dizer assim, mais atrás ainda, na década de 70, ambas no século passado, e aí 70 nos Estados Unidos e 90 no Brasil, eram considerados métodos alternativos. Significavam que eram alternativos ao Poder Judiciário. Só que o movimento desses métodos de resolução de conflitos começaram a crescer, e hoje podemos dizer que existem outros, além da mediação, além da conciliação, além da arbitragem. Na verdade, são métodos que propõem um diálogo dependendo da característica, face à impossibilidade das pessoas chegarem numa solução em função da relação entre elas. Vou dar um exemplo que fica mais adequado para se pensar. Suponha 2 empresas, que uma é fornecedora de produtos para outra e que tem um contrato. Naturalmente, em função da vivência, da realidade de negócios entre elas, ou eventualmente uma cláusula do contrato pode não ser cumprida. Né? E aí, a primeira atitude que as empresas tomam é sentar para negociar. Olha, isso não está de acordo, o outro fala, não, está de acordo, e assim nasceu o conflito. O paradigma que nós tínhamos até a década de 90 aqui no Brasil era: todo e qualquer conflito eu levo para o Estado e o Estado vai determinar. Só que, paralelamente a isso, começou a construção de parâmetros e pessoas que começaram a se interessar pelas experiências lá de fora, sobretudo americana, e trouxeram a ideia da mediação, e nesse paralelamente também já estava sendo que se passava por uma evolução na nossa legislação a respeito também da arbitragem, porque quando o paradigma era de propor para que o Estado decidisse, era o que nós chamamos de terceirização do conflito. Essa terceirização, com um movimento que vem num determinado momento como projeção ou no bojo do neoliberalismo, começou a propor que a autonomia da vontade dos participantes ensejaria a construção de outra metodologia,
E aí nasceu a ideia, o resgate de uma ideia antiga, que era de um terceiro decidir. Então vem a ideia de que não é o Estado, porque por exemplo, um diferencial com relação à arbitragem é que, como o Poder Judiciário, tem um terceiro que decide diante do conflito entre as pessoas, mais um terceiro que decide que não pode ser o Estado. Então, assim como a mediação, a conciliação e a arbitragem tem um terceiro, como o Poder Judiciário também tem terceiro, eles têm funções diferentes. No contexto da arbitragem, é um terceiro que decide e que não pode ser um juiz. E está limitado a direitos patrimoniais disponíveis. Eu sei que vocês vão ter uma conversa com a professora Selma Lemes, e ela é vamos dizer assim, é a dama brasileira da arbitragem, e aliás considero minha mentora na área, porque foi ela que me apresentou a arbitragem, depois me apresentou a própria mediação, e ela, quando é chamada para decidir, ela vai olhar, vai estudar o caso e vai dar uma decisão, muito próximo ao que o juiz determina, porém com um viés meramente da área da iniciativa privada. Acontece isso mesmo com contexto, de uma forma diferenciada no contexto da mediação, que vai ter um terceiro, mas um terceiro que não decide e que estimula, através de reuniões conjuntas ou separadas com os participantes, a possibilidade de solução. E isso é muito próximo à conciliação. Por que é muito próximo? Na verdade, a conciliação se distingue da mediação, porque a conciliação tem um terceiro, mas um terceiro que somente facilita o diálogo e para conflitos que eventualmente não existam vínculos entre os envolvidos. Já a mediação, quando existem vínculos. Então, qualquer questão no contexto empresarial, qualquer questão na área de família, qualquer questão na área comunitária, o método mais adequado é justamente a mediação. Ok, então entendi. Então, se há vínculos, então há mediação. Se não há vínculos, é a conciliação. Perfeito. Exatamente então, isso. Ficou claro. E a arbitragem é quando existe um árbitro que é definido que ele vai decidir e vai comunicar as partes. Olhando um pouquinho pela relação das pessoas, só para complementar, por exemplo, como a arbitragem existe a decisão de um terceiro, ela está limitada a direitos patrimoniais disponíveis. E aí uma característica importante, a arbitragem tem duas leis que regulam, quer dizer, deram uma nova roupagem, porque a arbitragem no Brasil sempre existiu, e a mediação tem uma lei de 2015 que trata justamente de características próprias. A conciliação tem previsão no Código de Processo Civil, não tem uma lei própria. Então, esse é um diferenciador. Por que é importante falar esse vínculo e não vínculo? Porque isso mensura o grau do processo que vai ser envolvido. Então, a mediação, ela normalmente leva mais tempo, porque ela necessita de mais profundidade, já que tem vínculo entre as pessoas. Complexa. E na conciliação não existe, porque não tem vínculo como uma relação de consumo, ou uma batida de carro que as pessoas não se conhecem e que muitas vezes, em função do momento vamos dizer assim, que as envolveu, elas precisam de um terceiro para pensar a possibilidade de reduzir aquela demanda e aí, eventualmente, cabe uma função diferenciada que é a função do conciliador. Perfeito. Tá ótimo. Ficou muito claro para mim. Bom, a próxima pergunta, então, é a seguinte: o que, então, é necessário para se tornar um mediador? No nosso modo de entender, é fundamental, porque, por exemplo, um elemento fundamental na mediação, que diferencia de muitos métodos, é que o passado não tem como alterar, mas o presente e o futuro é devolvido, já que a decisão são dos participantes, é devolvido para quem já tem o poder. Então, é um resgate da autonomia plena da vontade dos envolvidos no conflito, ok? Então, nessa perspectiva, para que haja possibilidade de construção, e aí acho que deve ter sido percebido por você, que a perspectiva é do futuro, porque o passado eu não tenho como alterar, mas o futuro está na mão de quem? Dos próprios participantes. Então, o mediador, ele precisa ter a convicção, a clareza, que ele vai trabalhar por um futuro, e para trabalhar com o futuro, eu tenho que tirar alguns paradigmas, que um dos paradigmas é a culpa. Quando nós olhamos alguém culpado, o nosso olhar é para o passado. E aí vem o que a mediação se propõe, a construção desse novo paradigma. Esse novo paradigma é, ok, o passado aconteceu,
podemos aprender com ele e tirar o que é possível para a construção do futuro, seja a continuidade da relação ou seja a não continuidade. Por isso é a questão dos vínculos. Por exemplo, no contexto família, os vínculos jamais são desfeitos. E muitas vezes no contexto empresarial, num primeiro momento, tem uma intenção de ruptura. Só que quando são feitos os encontros, os empresários percebem que, opa, pera lá, não era bem isso, porque tem uma interdependência recíproca aqui e acho que a gente perderia muito dinheiro se não continuássemos juntos. Ou, eventualmente, vamos nos separar porque cada um são independentes e vamos fazer outros negócios. E nesse aspecto, no contexto empresarial, quando falamos de negócios, estamos querendo justamente a porta aberta para o mercado permanentemente e reciprocamente. Pode ser que num contrato ou numa situação não tenha dado certo ali, mas futuramente o mercado tá para todos. Então, a partir do momento que eu tenho a porta aberta, eu posso, de repente, fazer outros negócios. Para isto, é fundamental que esse mediador tenha uma formação própria, que é uma formação interdisciplinar. Então, ele deve estudar um pouquinho de administração, um pouquinho de gestão de conflito, um pouquinho sobre psicologia, para entender um pouquinho o funcionamento do ser humano, entender um pouco de medicina, porque é a questão fisiológica, entender um pouquinho de direito. Então, é uma mescla de muitos saberes, por isso que um dos pressupostos da mediação é a interdisciplinaridade, e aí são vários saberes que ajudam numa perspectiva de promover esse outro diálogo. Então, no Brasil, nós sempre recomendamos uma capacitação mínima. Minha instituição é uma bastante antiga que vem trabalhando nesse sentido, porque entendemos que com isso nós construímos um novo paradigma, que é o que a mediação propõe. Então, a formação hoje, no nosso modo de entender, deve passar 80 horas teóricas e 80 horas práticas para que esse profissional se veja na qualidade de ser um terceiro e um terceiro que não decide, com a promoção dos paradigmas dos próprios participantes envolvidos no conflito. E com todos esses conhecimentos multidisciplinares, né? Como que se dá a atuação do mediador no judiciário? Né? Se o senhor puder contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente, como que funciona isso no judiciário? Para falar do judiciário, eu acho que é importante contextualizar um pouquinho a mediação e os passos que ela deu aqui no Brasil. A mediação veio, na verdade, a mediação não é a invenção brasileira, é uma metodologia que foi, vamos dizer assim, sempre existiu em todas as culturas, historicamente. Nós sempre citamos Confúcio, na China antiga, já citava que a melhor forma de solução de conflitos era pelo diálogo, e o diálogo muitas vezes facilitado por um terceiro. Então, isso é 400 anos antes de Cristo. Então, a mediação sempre existiu. Só que ela foi teorizada na década de 70 nos Estados Unidos, quer dizer, um país da common law, e que construiu um movimento mundial. E no Brasil isso iniciou na década de 90, como eu falei. 10 anos depois, já no nosso século, começaram movimentos de experiências no contexto judicial. Porque como as pessoas tinham formação e buscavam a prática, elas bateram na porta onde tinha um conflito. E ao baterem na porta, começaram a oferecer de forma gratuita. Então, a partir de 2005, 2006, começaram experiências, até que em 2010, o Conselho Nacional de Justiça adotou uma política pública de tratamento adequado, nomeando a mediação como um dos métodos adequados. E aí exigiu a capacitação, que é uma capacitação que nós consideramos limitada, porque ela é metade do que eu falei na resposta anterior, e que essa capacitação é necessária para desenvolver a possibilidade de um mediador judicial. E o que a gente vê é que a experiência leva muito para o contexto da conciliação, que é uma prática muito mais desenvolvida no contexto judicial. Então, hoje, o mediador judicial, ele precisa de formação, e essa formação passa por teoria e prática também. Então, mais uma pergunta. Existe, então, pelo que a gente sabe, a mediação tanto no setor privado quanto no setor público. Qual que é a diferença entre esses dois modelos? E se puder contar um pouquinho da sua experiência, por gentileza. Perfeito, um prazer. Bom, primeiro detalhe, a mediação judicial é aquela feita dentro do judiciário, e no contexto judicial podemos dizer que existem duas. Quando tem um processo, quando não existe um processo. Quando existe um processo, é o que a gente chama do conflito judicializado. É importante chamar, é um mediador que está ali à disposição para quem recebe o encaminhamento do juiz, e é um plantonista.
No contexto extrajudicial, né, e aí tanto o judicial, conflito judicializado ou não, né, normalmente não há uma escolha do mediador. O que acontece no contexto extrajudicial é que tem uma escolha. Então, por exemplo, hoje, como uma das diferenças, né? Como eu sou chamado, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Fui chamado para um caso que envolve uma questão de um empreendimento imobiliário que foi construído um condomínio, e me sondaram para ver se eu teria disponibilidade e se gostaria de ser o mediador do caso, porque aí foi uma análise do meu currículo, que foi feito previamente pelos advogados e pelos envolvidos no conflito. Isto é uma das formas que diferencia a escolha do mediador. Nós entendemos também que a formação do mediador extrajudicial normalmente é mais alargada, é muito maior, porque como ele está no mercado, ele vai se aprimorar permanentemente para manter a qualidade e o padrão que ele atua. E acho que o grande diferencial maior é justamente a especialidade. Hoje no mercado, as pessoas já começam a buscar profissionais que sejam afetos e que conheçam um pouco da área do conflito, porque muitas vezes isso faz um diferencial. E lembrando que nossa proposta, e eu acho que a própria mediação em si, é a proposta da mediação, cujo papel do mediador é aquele que propõe a possibilidade das pessoas decidirem a partir do momento que elas estão vivenciando. Então, isso não quero dizer que uma seja melhor que a outra, são características específicas, porque estamos falando no contexto judicial, um contexto mais formal, e o contexto extrajudicial muito mais informal, onde há a possibilidade maior e mais ampla, justamente no contexto extrajudicial, do exercício pleno da autonomia da vontade, a partir da construção do processo e também de formatações próprias em função do próprio processo de mediação. Perfeito, excelente. Então, para saber se eu fui um bom aluno, hein, Adolfo? Né? Então, hoje a gente aprendeu o que é mediação. A gente viu a diferença na mediação com a conciliação, sendo que a primeira envolve vínculos e a outra não. A diferença com a arbitragem, onde tem uma pessoa que é o árbitro que decide, né? O que o mediador ele precisa se preparar, e existem formas de se preparar, né? A IMAB é uma das alternativas, né? Uma formação multidisciplinar, e que ele pode exercer essa competência seja no setor público, né, ou seja no setor privado, ou no setor, né, na vida das pessoas. A gente queria agradecer demais a sua participação, foi uma honra, um grande prazer. E com isso, gente, esse foi mais um episódio do programa Momento ANEFAC, com conteúdo novo todas as terças e todas as quintas-feiras. Fica conectado conosco, um grande abraço e até a próxima. Conecta ANEFAC.